Olá, pessoal! Esse é o Patrimônio Falado, um podcast dos alunos de Arquitetura e Urbanismo da UEMA sobre o cuidado com o nosso patrimônio. Hoje estamos aqui, eu, Stephanie Diniz, Janine Xavier, Juliana Lima, Lucas Adriano. E no episódio de hoje vamos ter uma conversa sobre as esquadrias do Centro Histórico de São Luís, elementos essenciais da nossa arquitetura tradicional. Segundo o IFAM, as esquadrias, portas, janelas, bandeiras e venezianas são componentes estruturais e estéticos que revelam as técnicas construtivas coloniais e ajudam a manter a ventilação e o conforto das casas antigas. Em São Luís, muitas dessas esquadrias seguem a tradição luso-brasileira e destacam o trabalho manual de carpinteiros, o uso de madeiras nobres e a importância das proporções na fachada. E hoje vamos entender por que elas são tão importantes, como identificá-las e quais cuidados os moradores devem ter. E para entender tudo isso, convidamos Emily Duarte, aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo e pesquisadora do Centro Histórico, para entendermos um pouco mais sobre as esquadrias. Oi, gente, prazer. Emily Duarte. Eu tenho algumas pesquisas relacionadas ao Centro Histórico de São Luís. Na minha catalogação sobre a Rua da Saúde, a gente estudou um pouco sobre os estilos arquitetônicos presentes nessa rua e no centro no geral. Então, com isso, a gente acaba conhecendo um pouco dos elementos, dentre eles das esquadrias. Então, por isso, eu espero ajudar um pouco nesse assunto. Certo. Seja bem-vinda, Emily. Para começar, o que faz as esquadrias do Centro Histórico de São Luís serem tão especiais? Bom, acho que o que torna as esquadrias especiais é a variedade que a gente tem por aqui. A forma como elas são pensadas, todo como esse conjunto, né? A gente pensa muito em esquadrias apenas como portas e janelas, mas o sistema de ventilação daquela época, ele era muito mais variado. Nos casarões, a gente encontra, além dessas formas de aberturas, né, também portões, pórticos, cancelas de entrada, janelas de peitoril e janelas rasgadas por inteiro, além de óculos e seteiras. Todos esses elementos, eles fazem parte de um mesmo sistema de vedação, pensando tanto para fechar quanto para permitir luz e ventilação. Outro ponto importante também é as formas dos vãos, né? Que predominam as vergas retas, mas também aparecem arcos de meia volta, arcos abatidos, arcos quebrados, entre outros. Essa variedade ajuda também a identificar períodos construtivos e também a importância de cada acesso ou ambiente dentro do prédio. Mas isso a gente vai falar um pouco mais adiante. Outro ponto importante a ser comentado é a forma dos vãos. Eles predominam as vergas retas, mas também aparecem arcos de meia volta, arcos abatidos, arcos quebrados ou ogivais. E, em menor quantidade, arcos lanceolados. Essa variedade ajuda a identificar períodos construtivos e também a importância de cada acesso ou ambiente dentro do prédio. E com isso, a gente sabe, né, que existe o cuidado com o alinhamento dessas aberturas, né? Sim, um destaque no Centro Histórico, né, é o alinhamento dessas esquadrias. Na sua fachada, às vezes é interrompido só pela altura da porta principal, porque geralmente ela é mais alta, e também é destacada com uma sobreverga. Esse cuidado cria uma leitura mais organizada da fachada e também reforça a hierarquia dos espaços, dando destaque para a entrada principal. E a gente entende também esse sistema de ventilação mais como portas e janelas. Mas também existem outros elementos que garantem essa ventilação. Ainda mais que no centro histórico existem muitas casas que são muito coladas, não tem aquele afastamento, aquele recuo lateral, aquele recuo frontal, que prejudica um pouco dessa ventilação. A gente pode falar um pouco mais desses elementos que trazem um pouco mais essa ventilação dentro dos casarões. Sim, outro elemento muito importante dentro desses casarões, além da porta e da janela, que são os mais conhecidos, são os óculos de ventilação, por exemplo. Eles aparecem nas prumadas das janelas em formatos geralmente circulares, ovais ou retangulares e com grades de ferro. Eles são muito importantes por permitir a circulação constante de ar, inclusive também para o arejamento dos pisos de madeira. Quanto ao fechamento dessas portas, dessas janelas, o que você tem a dizer? Bom, as esquadrias, elas apresentam várias soluções de fechamento. Existem folhas isoladas ou safonadas e, com exceção das janelas de guilhotina, as portas e janelas, elas são geralmente abertas para dentro. Outro ponto também é o duplo fechamento, né? Que também é muito comum com venezianas externas e fechamentos internos em calhas. E existem também as bandeiras, né? Que estão ali acima da porta, que podem ser em madeira recortada, com vidro, podendo ser vazadas, treliçadas ou até almofadadas. E esses elementos também vão garantir a luz, a ventilação, mesmo quando as portas estão fechadas. Mostrando como as esquadrias, elas também, nessa época, também foram pensadas quanto ao clima e quanto ao uso diário dos casarões. Com isso, a gente tem as pedras de cantaria, que carregam um papel fundamental nas esquadrias dos casarões.
Elas aparecem principalmente no enquadramento, né, das portas e das janelas e possuem um forte valor estético, pois essas pedras ajudam a proteger o vão e também dá mais resistência às fachadas. E também um fato interessante que a pedra de cantaria não é exatamente uma pedra, né? Ela é uma técnica. A cantaria ela é feita a partir da pedra lavada, que é cortada e alistada manualmente. É um fator interessante que nem eu, que pesquiso também sobre o centro histórico, sabia, mas também é um fator importante que é falar sobre essas pedras. É uma das coisas que mais destaca, né, no centro histórico daqui de São Luís, a beleza dessa pedra, e mesmo não sendo esquadria de fato, ela ajuda a destacar esse elemento, o que o torna ainda mais atrativo. Então a gente citou sobre as pedras de cantaria, e aí a gente pula para os nossos estilos arquitetônicos presentes no nosso centro histórico. A gente sabe que os casarões, eles, principalmente suas fachadas, eles refletem o que os proprietários queriam trazer, além de refletir a sua classe, né, econômica, trazendo também os estilos construtivos presentes naquela época. Inclusive, como a gente pode observar, quando a gente traz a questão dos solares, que eram dos nobres da época, a gente consegue perceber a diferença, por exemplo, em relação aos sobrados, que tinham uma tipologia de uso comercial embaixo e moradia em cima, né? Nesse caso, esses casarões que serviam de comércio embaixo, eles possuíam muitas portas para ter esse fluxo. Já nos solares, que eram residências dos nobres, eles possuem mais esquadrias, né, na parte inferior e avarandados nas partes de cima. E já é uma questão diferente, por exemplo, das questões das meia-morada, da morada. Até as questões de um quarto de morada, a gente encontra essa tipologia já com uma diferença e com uma ornamentação, por exemplo, dessa esquadria muito mais básica. É muito interessante isso que você falou, porque em todas as épocas o estilo também vai ser influenciado pelo poder aquisitivo do proprietário. Mas a gente também tem uma variedade muito grande aqui no Centro Histórico de São Luís em relação à estética desses estilos arquitetônicos. Então, a partir, né, do século XVII, século XIX, a gente começa a ter os estilos, o colonial português, que é um dos mais conhecidos aqui. Ele apresenta umas esquadrias altas, estreitas, com uma forte verticalidade e suas portas e janelas sempre alinhadas repetidamente na fachada. A partir do final do século XIX, a gente vai ter a presença do neoclássico, com janelas mais largas, simétricas e proporcionais. Muitas vezes também com a presença de arcos, arco pleno, arco abatido, geralmente no piso térreo. Já no início do século XX, a gente tem a presença forte do estilo eclético. A gente sabe que tem essa variedade, que ele mistura os estilos, então ele acaba tendo uma ornamentação em maior quantidade, com arcos, círculos, arabescos. Já a partir da década de 1930, a gente tem a presença do Art Deco, com vãos mais horizontais, linhas retas, linhas geométricas, geralmente com essa marcação e com uma baixa ornamentação. E, por último, a gente tem a presença do modernismo a partir da década de 50, com esquadrias amplas, horizontais, o maior uso do vidro, né, como a gente já conhece, e janelas no estilo mais maximiar e uma ausência total de ornamentação. E é muito legal a gente saber sobre isso, né? Porque a gente tem tanto a função prática dessas esquadrias, dessas janelas, dessas portas, mas também a função estética de cada época, e é possível reconhecer cada estilo arquitetônico através desses elementos, né? A gente pode destacar também as nossas cores presentes aqui no nosso centro histórico. São cores mais neutras, mais fortes também, no caso aqueles azul royal. E ela vai se diferenciar em relação às outras cidades, por exemplo, a Bahia, que tem esquadrias mais coloridas, a gente não tem muito essa estética aqui em São Luís. Cidades mais históricas, no caso. E é importante trazer como nossas esquadrias elas vão refletir a história daquela população local, da época, e também os nossos estilos arquitetônicos. Bom, agora trazendo um pouco mais para a nossa atualidade, né, nossa realidade, a gente traz os problemas comuns encontrados no processo de conservação das esquadrias do nosso centro histórico. A maioria desses problemas envolve apodrecimento por infiltração, presença de cupins, falha de manutenção, uso de tintas erradas e sintéticas que impedem a respiração da madeira, ou a substituição inadequada por esquadrias de alumínio ou PVC, que são proibidas por normas de preservação. Mas, Emily, o que tu acha? Quais são os principais cuidados para conservar a madeira das esquadrias históricas? Bom, eu acho que o primeiro ponto é entender que a madeira é um material natural e sensível à umidade e às variações de temperatura. Por isso, esses agentes, né, sol, chuva, as mudanças climáticas, elas podem causar rachaduras, empenamentos e desgaste ao longo tempo. Tá, mas o que mais compromete a madeira?
Bom, além do clima, existem também os agentes biológicos, como fungos, cupins e brocas, que atacam principalmente quando a madeira está úmida. Por isso, manter ela seca e bem ventilada é essencial. E existe algum cuidado fundamental nesse processo? Sim, está relacionado principalmente com a secagem correta da madeira. A madeira ela precisa estar seca antes do uso para evitar deformações. E quando isso não acontece, surgem esses problemas como rachaduras e empenamentos. E a proteção, ela envolve tratamentos adequados e bons acabamentos, né? Em áreas externas, a tinta esmalte ela acaba sendo mais eficiente do que o verniz. Nas esquadrias, que é o caso, é importante tratar essas partes em contato com a alvenaria e evitar esses pregos e peças móveis, garantindo uma maior durabilidade e conservação desse conjunto. A gente conseguiu encontrar no manual de conservação do IPHAN a questão dos pregos. Os pregos, como eles não têm uma aderência à madeira, né? Eles não têm nenhum tipo de ranhura, eles acabam tendo pouca fricção, o que acaba fazendo que haja um desprendimento, um descolamento das peças das esquadrias, né? O que é muito importante que haja esse cuidado, que todo esse processo seja feito com emendas naturais na madeira, né? Que, por sinal, tem diversas catalogações, né? De formas de fazer essas emendas de forma responsável. E basicamente isso, tem que haver esse cuidado justamente para que haja não só uma preservação, mas, num caso um pouco mais grave, seja esse restauro de forma responsável. E falando um pouco dessa questão da conservação, inclusive até nós mesmos do podcast e os alunos do curso de arquitetura, eu, Esté, Juliana, participamos de uma entrega de manuais de centro histórico promovido pela FUNF, que auxiliava justamente isso, de como realmente fazer a conservação desses casarões, de como fazer a conservação das portas, como que é o que a gente está falando. Então existe todo um viés técnico de como fazer realmente essas restaurações. E é muito importante a Janine trazer essa experiência da entrega do manual do Centro Histórico, vivida por alguns alunos da FAO, né, da Universidade de Arquitetura e Urbanismo da UEMA, porque esses alunos tiveram um contato maior com os moradores, trazendo e também escutando, né, sendo ouvintes dos moradores presentes do Centro Histórico, onde eles relataram suas dificuldades no processo de orientação, suas dificuldades também no processo de preservação, né, da sua casa. E eu acho que foi uma experiência muito rica a partir da gente, né, como aluno, de entregar, de ter esse contato mais direto com o morador. E a gente percebe que o morador ele tem algumas dificuldades, além de financeira, também dificuldades de entendimento daquelas questões que ele pode resolver ou que ele não pode resolver. E a gente sabe que não é barato realmente fazer a conservação desses casarões. Então existe todo um fator de como fazer a restauração, mas também um fator financeiro que não é barato realmente manter um casarão. Com técnicas, com formas também que precisam, formas mais específicas, e muitos deles não têm esse acesso, né, ao conhecimento. E assim, com esse debate, encerramos nosso episódio sobre as esquadrias do Centro Histórico de São Luís. Esses elementos, além de belos, eles fazem parte da nossa história, né? Nossa história viva, e merecem também todo o cuidado. Esse foi mais um episódio do Patrimônio Falado, e eu agradeço diretamente aos nossos participantes, a aluna Janine Xavier, a aluna Juliana Lima, ao Lucas Adriano e também a nossa convidada, a Emily Duarte. Eu que agradeço pelo convite. É um debate muito interessante, porque nem todo mundo sabe, né, das características, ou não nota, pelo menos, porque é uma coisa tão natural, né, a porta e a janela, mas elas também são elementos que transmitem um pouco da história do nosso centro histórico. Então, é muito interessante falar sobre. Esse foi mais um episódio do Patrimônio Falado. Obrigada pela escuta e até a próxima.